Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? Hoje a gente tá de novo naquele alvivaço. Aguentem nossas respiradas, nossas hesitações, porque o conteúdo vai ser entregue com a mesma qualidade de sempre. Só teremos os engasgos e os gaguejos, mas faz parte, tá tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem desconhecido, nicho. Hoje é nicho, né, Gustavo? É um assunto assim, ninguém fala sobre. A gente vai tirar ali dos dos fundos dos baús do streaming e a gente vai falar, se você já viu aí no título do episódio, sobre Bebê Rena, Baby Reindeer, o fenômeno da Netflix, top 1 aqui no Brasil há algumas semanas, inclusive, que está dando o que falar. Mais uma daquelas séries na Netflix que passa a bolha, né, que tá todo mundo que você encontra na rua, no trabalho, tá falando, você já viu Bebê Rena? Então, a gente já viu Bebê Rena e a gente vai comentar sobre essa série aqui hoje. Vamos comentar sobre ela, tentando evitar grandes spoilers, mas vocês já sabem como é que a gente trabalha aqui, a gente gosta de abordar a coisa como um todo, então assim, fique com a gente pra saber um pouquinho, especialmente no começo, mas se não se sentir muito confortável com determinados assuntos, eu recomendo que vocês assistam primeiro. São 7 episódios de 30 minutos, o maiorzinho deles tem 40, mas são 6 episódios de 30 e poucos e um de 40 e poucos. E depois voltem aqui pra ver o que a gente achou com mais propriedade, sem medos de spoilers e afins. Então, chega de enrolação e bora começar. Bota os fones de ouvido porque tá na hora de Bebê Rena, no Meia Opinião. Meia Opinião. Bebê Rena, produzida, criada, escrita, dirigida e estrelada por Richard Gere, conta a história, uma adaptação da história real dele, já é uma adaptação de uma peça, né? Em que ele fala sobre a história dele com uma stalker e como essa stalker entrou na vida dele, virou tudo de cabeça para baixo e fez com que a vida vazia de significado e triste dele ficasse ainda mais perturbada e complicada, e fez com que ele tivesse que eventualmente encarar coisas em si mesmo e na sua personalidade, na sua psique, que ele vinha evitando encarar. Então a gente tem aqui essa história que, vou ser sincero, assim, é mais cara de Netflix impossível. Você pegar um conteúdo macabro de true crime e você pegar uma adaptação ficcional dele pra trazer pra várias pessoas. Até por isso o negócio tá bombando na Netflix. A gente já sabe como é que eles funcionam muito bem lá, né? Então, já vou admitir, assim, muito pé atrás, porque a gente sabe como é que funciona o top 10 da Netflix. Na hora que eu fui encarar a série, mesmo com uma repercussão muito grande, mas fui surpreendido. Não pelo tópico, a série não é muito revolucionária de vai acontecer plot twists e temos o Shyamalan sambando aqui, não sei o que. Mas ela tem um tom muito pesado, muito dark mesmo, o que a gente já esperava baseado no tema. Mas fui muito surpreendido por ela em muitos outros aspectos. Vou falar um pouquinho mais tarde, vou passar, como sempre, primeiro a palavra para Gustavo Azevedo. E aí, Gusta, Bebê Rena também não parece que na minha cabeça não faz muito o seu estilo de série, mas eu tenho um palpite de que você gostou bastante. Fala um pouquinho. Pois acertou. Não é porque eu falei no grupo que eu tinha gostado? Não, né? Então tá. Mas eu achei que era um episódio da Netflix. Eu achei que era um episódio de Black Mirror, né? Porque Netflix tem essa cara meio
assim, vamos fazer uma série sobre true crime, vamos tentar reinventar a forma de contar a história, né? Vamos colocar o nosso personagem principal como uma grande vítima desse movimento todo, né? De uma stalker e tudo mais. E eu juntei com a última temporada de Black Mirror, que tinha falado bastante sobre as temáticas mais sociais, né? A Black Mirror tá puxando muito temas sociais para além de temas tecnológicos, porque no fim das contas a gente já está vivendo o Black Mirror, então eles já não têm muito o que falar sobre a tecnologia em si, aí eles estão trazendo os nossos temas de política, sociedade e tudo mais. E me lembrou muito, muito, muito aquele Lot Henry, que foi o segundo episódio da 6ª temporada de Black Mirror, que fala sobre true crime e trata sobre temas mais... todo esse tema de true crime explorado à enésima potência, né? Lembra muito também porque a gente associa Black Mirror a um britânico alto branquelo com uma barbichinha estranho, assim, total, né? É uma total. figura muito Black Mirror já de cara. Em algum momento eu achava que a personagem, a Marta, ela ia conseguir controlar a mente dele de algum jeito, por um aplicativo, por alguma coisa. Eu falei, gente, não é possível. E pra ficar mais clichê Netflix ainda, faltou só se passar numa cidadezinha no meio do mato, né? Na Nova Zelândia. Exato. E é muito doido, porque apesar da vibe ser muito parecida com o que a gente já está acostumado a assistir na Netflix e até nessas séries assim mais batidas como a... Gente, eu tô chamando Black Mirror de Netflix, não sei porquê. Talvez eles se tornaram a mesma coisa na minha cabeça. Mas hoje em dia... O Tico e o Teco tá indo ainda. Aparecendo, e aí aparecia, assim, eu sentia que tava próximo, semelhante a Black Mirror, e eu falei assim, eu gostei do primeiro episódio, mas eu não sei se ele me pegou 100%, eu vou continuar. E aí, quando você continua, é aí que é o problema, porque a curiosidade no True Crime, ela é o que vai te forçando a seguir, né? Esses pontos, essas pontas soltas que ficam no True Crime, elas te deixam assim, cara, eu preciso terminar essa série, eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso entender o que foi. E aí eu já comecei a esquecer de que a série parecia com Black Mirror e entrei nela, assim, sabe? Eu não fiquei muito preso na ideia de que tava muito com a identidade da Netflix. Eu comecei a entender que aquilo ali que eu tava assistindo era muito mais sobre a história, era muito mais sobre o personagem principal, era muito mais sobre a temática, sobre os temas que aquela série está querendo levantar, sobre o que aquele... O nosso protagonista também é o criador da série, né, que atua e tudo mais, então a história é dele. Então aquela história tem um impacto muito maior, muito mais relevante do que a estética, muito maior do que toda essa pegada Netflix. Então eu gostei muito de... Estamos assistindo isso aqui porque o tema é muito legal. É muito interessante conversar sobre tudo isso que está acontecendo e sobre o que tá se passando na cabeça de cada um dos personagens. Então, no fim das contas, eu acabei deixando essa crítica minha de lado, de que a Netflix é muito pasteurizada, de que a Netflix faz tudo igual, e entrei na história. Falei assim, cara, não tem problema ser parecido com Black Mirror, não tem problema ser Netflix demais, não tem problema ser genérica em estrutura e fotografia, né, que é muito genérica, assim, no fim das contas, se você for olhar. Mas ela é uma história que você não consegue terminar, você não consegue parar de assistir até o fim, né? Você quer chegar no fim, você quer terminar aquilo. Então... para mim foi uma experiência muito legal por isso, pelos temas que eles levantam, pela história ser muito enérgica assim, e ter muito plot twist também, ela tem muitos ganchos, né? É muito legal. Então eu no fim das contas eu tenho um saldo muito positivo de Bebê Rena. Eu até acho que a estética, ela não é tão do pasteurizado da Netflix quanto poderia ser, porque ela é britânica, né? Então, você tem uma sensação diferente, assim, de como é feita, e eu acho que existem escolhas ali de fotografia e de câmera que não são muito dentro do padrãozinho Netflix, assim, de forma geral. E até isso me agradou um pouco. Não é que ela seja ousada demais nesse sentido, mas ela também não é aquela coisa
que você vê 40 séries da Netflix e você não consegue diferenciar qual que é qual, porque elas têm todas a mesma cara. Eu não tenho muito essa sensação aqui, sabe? Tipo o problema que a gente viu em Treta, né? Eu acho que essa série aqui tem uma identidade um pouco mais firme, assim. Pelo menos é a impressão que eu tenho. E aí, Lucas, o que você achou? Cara, essa minissérie, ela me fisgou, assim, que eu tive que assistir um atrás do outro, assim, seguido. Tive que maratonar. Mas fui ver por acaso também. Eu nem vi que ela tava tão hypada assim quando eu assisti. Depois de uns 2 dias que eu tinha assistido, que eu fui acompanhando, e eu vi que ela tinha explodido. E eu vi muita gente, inclusive, que foi assistir ela achando que era uma comédia. Essas comédias britânicas que brotam lá na Netflix. E eu vi algumas pessoas falando isso, né? E vai para completamente outro rumo. Mas assim, eu acho que essa série, ela furou tanta bolha, ela vai te deixando tão preso, vai te fisgando tanto assim. Não só pelos temas, ela trata de uns temas muito pesados, né? E isso já desperta muita curiosidade. Além de ser temas pesados, são temas que a gente tá sempre conversando sobre isso, vendo notícias sobre esse tipo de coisa. Mas mais dificilmente a gente vê um relato, né, de uma pessoa contando detalhadamente como que foi a experiência sobre isso. E a série meio que vai nessa linha, né, de, beleza, nós vamos pegar o caso da Stalker aqui e tudo mais, nós vamos explorar da enésima potência, vamos mostrar todos os detalhes aqui, do que aconteceu nessa situação. E a série vai Cara, cada episódio você vai ficando mais interessado. Acabou, é como o Gustavo falou, você viu o primeiro, você deu chance pro segundo, já era. É aquele tipo de minissérie que vai te prendendo, assim, não só pela temática, mas como a maneira mas pela maneira que a história é contada. Sabe? Você vai tendo vários pontos de vista, assim, apesar da gente sempre estar ali no ponto de vista do protagonista, mas você vai tendo diferentes pontos de vista de situações que vão acontecendo na vida dele. Então, no primeiro episódio ele menciona que ele mora com a ex-sogra, e aí lá na frente ele vai explicar por quê, e aí você acha que ele nem vai falar disso mais, mas tem toda uma história por trás de por que isso aconteceu. Então, assim, a série vai trazendo essas camadas, assim, ao passo que ela vai evoluindo, ao passo que os episódios vão passando, a gente vai descobrindo novas camadas, não só do protagonista, como da Stalker, e como ele se meteu nessa história toda que ele tá contando. E, cara, eu acho que, em termos de roteiro, de como a história é contada, pra mim é perfeito. Porque ela... Uma série, uma minissérie, principalmente, eu acho que tem que ter isso, né? Tem que ter o prender, o fisgar o espectador pra você querer maratonar, pra você querer ver o próximo e tudo mais. Ainda mais a Netflix, que não faz esse lançamento semanal aí. E se fizesse... Nossa, Baby Hanna, se fizesse semanal, eles estavam perdido. Eu tava surtando, eu já tava surtando, porque eu precisava ver ela rápido. Ela cara, é uma série de binge-watching obrigatória. Sim, cara. Então, assim, a gente tava doido conversando sobre isso 24 horas. E sobre a fotografia que vocês comentaram, eu acho que ela tem, assim, uns 2 lados. Eu gosto de algumas escolhas de câmera, de ângulo que eles têm. Até o Luiz comentou sobre isso. E que eu acho que eles que fogem um pouco do padrão Netflix ali. Mas a paleta, eu acho que o que chama muita atenção, assim, tem muita cara de Netflix, é aquela paleta de cores, assim, né? Aquela coisa bem HD, coloridão, tudo muito limpo. E a Netflix tem esse padrão, né? Apesar de... E a gente vê que dependendo de quem tá dirigindo, de quem tá fotografando, né? Dependendo do ângulo de câmera e tudo mais, fica bonito pra caramba ou fica genérico pra caramba. O que é chato, costuma ser pra mim, pelo menos, é mais design de produção do que fotografia. Eu acho o design de produção da Netflix sempre igual. Eu não sei se eles têm uma parceria que eles obrigam. Toda vez que é fechado, gente, toda vez que é num apartamento, os apartamentos todos da Netflix, de todas as séries, têm a mesma cara. Vocês já repararam isso? A mesma iluminação. Filma na IKEA, deve ser isso mesmo. Talvez, é óbvio que isso é um argumento muito pique, muito chatinho da minha parte, mas assim, pra te falar a verdade, eu nem tinha reparado tanto nisso, tanto é que eu elogiei um pouco a diferença essa diferença que eu senti em como fotografar. Mas o design de produção é impressionante. Todo apartamento de série da Netflix é igual. Gente, pode reparar toda vez. Qualquer série, seja sitcom, é drama, o que quer que seja. Você olha pra... beleza. Então esse é o apartamento da Netflix. Já sabemos como é que é. Grava na IKEA. Cara, e é isso. Eu acho que essa série prendeu todo mundo, assim, porque ela fala não só dos temas que ela fala, mas essa maneira de abordar tudo isso, de ir trazendo uma camada nova a cada episódio, beleza, eu já conheci aqui a Stalker, mas beleza, quem mais que ela já fez?
no passado dela. Aí você vai ver isso no outro episódio. Ah, não, mas E você vai abrir o IMDb da Marta, né? Pra ver qual é o histórico. Quando você acha que tá tudo se resolvendo, a história vira pra outro lado completamente diferente. Aí no outro episódio você já quer entender por que virou isso. E por que ele tem aquele trauma, por que a vida dele aconteceu com você. Cara, e assim, eu acho que eles vão soltando isso de uma maneira que fica perfeita. Porque a série, ela sempre... Tudo que vai vindo não vem do nada. Ah, ela pode mudar de assunto completamente, pode abordar outros tipos de trauma, outros, nós vamos falar ainda, né? Outras questões aí com o protagonista, mas é tudo interligado, sabe? Lá no primeiro episódio ele já mencionou, ele já soltou numa frase ali que ele teve um problema assim no relacionamento, que ele teve certos problemas quando ele chegou na cidade. E aí isso vai se desdobrando e a gente vai entendendo o background dele. E, cara, eu acho que essa minissérie da Netflix aí vai ser a que vai forte aí pro Emmy, viu? Tá longe, eu não sei não, hein? Tá longe, mas tá com a cara de... muito rápido. Quando o assunto é Netflix... mas quando o assunto é Netflix, a gente esquece das coisas muito rápido, sabe? É impressionante. Eu até acho que eles vão apostar bastante nela, assim, pelo menos com a leitura de hoje, mas vai saber como é que vai estar em setembro. Em setembro talvez ninguém nem esteja falando dela mais, enfim, nunca dá pra saber. Com eles nunca dá pra saber. Isso é impressionante. Eu acho que tem uma coisa que chamou muito a minha atenção, que eu acho legal de apontar. A gente falou algumas semanas atrás aqui sobre o Charlie Kaufman e uma irritaçãozinha que eu tenho no Brilho Eterno, que também tenho no John Malkovich, que é essa figura do incel perdedor. Que o cara tá lá, mas o filme meio que direciona pra você sentir dó do incel perdedor, ao invés de você jogar na cara dele que ele é um incelzão perdedor e tal. A gente tá com a linha editorial, né, de incel. Não, mas é justamente sobre isso que eu quero falar, porque aí é o seguinte, a gente pega aqui e o que eu acho que é mais valoroso nessa série, assim, de longe, o que me chamou mais atenção nela é como a gente pega essa figura que parece que vai ser muito típica do incel perdedor, é o cara do Brilho Eterno de novo, que ele é tão largado, a vida dele é uma merda e não sei o que aí ele começa a ser indulgente com a presença dessa stalker na vida, porque isso vai trazer um atrativo pra vida miserável dele, isso vai trazer aquele thrill, aquela emoção, assim, até ser tarde demais, né, e você virar naquela situação e falar, poxa, é o incel perdedor, olha que coitado, ele só precisava de carinho e autoafirmação e por isso ele se envolveu nesse rolo enorme, e olha como deu ruim. Mas o que eu acho mais legal dessa série é que ela não faz isso. Ela diz que vai fazer, mas ela não faz. E ela acaba fazendo por um meio muito pesado. Inclusive, quem for assistir e tiver gatilhos com questões de abuso sexual e de grooming, esse tipo de coisa, vá muito esperto, vá muito consciente, porque a série fica muito pesada, especialmente dentro desse contexto. Mas assim, quando você chega em determinado ponto, você percebe que a história vira para outro lado. Você começa a entender uma área mais cinzenta daquela coisa que começa a fazer com que aqueles personagens cresçam, particularmente o personagem principal, né? Porque você encara os primeiros 3 episódios principalmente pensando assim, por que esse imbecil está fazendo isso? Por que ele está tomando essa decisão? Por que ele está agindo desse jeito? E você penaliza esse cara pelos primeiros 3 episódios, você sente que ele está trazendo aquela merda pra si. E ele realmente tá, ele percebe que ele realmente tá. Da metade pra frente você... Ah, tá. Então ele tá trazendo isso pra si por causa disso. E aí aqueles episódios de trás, eles começam a ter uma outra cara pra você. E você tem essa leitura muito mais cinzenta da situação. E você tem um cara que tem muito mais em comum com essa stalker do que de vítima. Então a série acaba ficando muito multifacetada nesse quesito. E os últimos 4 episódios, os episódios 4, 5, 6 e 7 dela, eles ampliam muito essas camadas, porque o episódio trata de temas muito relevantes, muito multifacetados e que são desconfortáveis. E isso que é o mais legal de você falar de uma série de ficção da Netflix. A Netflix adora temas desconfortáveis, quando é true crime. Se ela vê que ela vai conseguir ganhar uma graninha com true crime, ela vai fazer qualquer merda que ela tiver na frente dela, qualquer assassinato, sequestro, esquartejamento e a caralho a 4. Com ficção, geralmente ela é muito conservadora, ela é muito os 2 pezinhos dentro da caixinha, eu tenho aqui o meu modo de fazer, é a minha série quase que escrita por inteligência artificial.
E eu acho que o que Bebê Rena tem mais pontos a seu favor é não ser assim. É você ficar entremeado num monte de merda acontecendo com um monte de pessoas e você sentir pena de basicamente todo mundo ali. E você entender como aquelas relações vão sendo problemáticas e por que elas vão sendo problemáticas, e você fica amarrado com uma angústia muito forte naquela situação. Você sente uma angústia muito forte por aqueles personagens todos e você não tem uma resolução positiva pra frente, você não tem uma solução do problema, você tem quase uma réplica do problema, você tem a última cena é um eco da primeira cena, então, não da primeira cena da série, mas assim, a última cena é um eco do primeiro encontro do Donnie com a Martha, e aí você percebe que, assim, que eles têm muito mais em comum do que eles deveriam ter, então essa série não é sobre essa maluca, é sobre traumas e é sobre questões sociais e pega muito fundo também com a ilusão da fama e falar sobre cultura de celebridades e dar um tapa na lógica hollywoodiana que a gente torceria para que já tivesse acabado, mas não acabou, de abuso de poder, de abuso sexual, de grooming e de brincar com as esperanças dos outros por conta da falta de perspectivas deles, ou porque a pessoa é carente por elogios e ela se encanta e faria qualquer coisa pra ter comprovado o que ela tem na mente dela, que ela é famosa, que ela é especial, que ela é diferente. Então ela se submeteria a várias coisas pra poder comprovar que, na verdade, tudo aquilo valeu a pena, que a vida dela não é por nada. Então, assim, a série acaba atacando muitas coisas muito legais, de muitos ângulos muito interessantes. E você chega no final dela basicamente com pena de todo mundo em volta de você e com um sentimento muito angustiante, mas isso num bom sentido em termos do que você tá acompanhando, né? Óbvio que angustiante é muito ruim, mas não tô querendo dizer não assista a série porque ela é ruim, porque ela te deixa mal. Não é isso. Ela é boa, ela é cativante de certa maneira, ela é envolvente de certa maneira, justamente porque ela te deixa mal. Porque ela não quer te falar assim, ah, beleza, a Stalker é do mal, ou a Stalker é louca, devia estar sendo internada, e esse cara é uma vítima, ou esse cara é um mauzão, ou esse cara traiu isso pra ele. As coisas são todas muito complexas, e isso afeta até a relação que ele tem. E assim, ele tem uma relação muito complicada com relacionamentos, com sexo e tal, e você vai entendendo ao longo daquilo, ao longo da série, o porquê. E também um outro ponto muito positivo, antes de passar pra vocês, depois eu vou passar pro Gusta pra ele fazer um apanhado de tudo que eu tô falando. Mas assim, eu também tava há tempo sem ver uma performance de uma atriz trans tão forte quanto a atuação da Nava Mal aqui. Ela tem muita relevância na série, ela é, assim, o par romântico da série, e como é o impacto que isso vai ter pro contexto, e como ela, de todos os personagens da série, também é uma ótima subversão. Ela é a personagem mais forte, tipo assim, ela é a menos fraca, ela é a única ali que não é vítima, que não está sendo colocada dentro de um ciclo de leitura tradicional, banal, de pessoas trans dentro do entretenimento, sabe? Você tá colocando ela como a protagonista romântica de novela aqui. E como a série vai trabalhar com esse contexto ali dentro da vida do personagem. Então, eu acho que tem muitos pontos positivos, especialmente em como a série vai revelando mais coisas do que ela pareceria revelar no começo, sabe? Essa é a sensação geral que eu tenho sobre Bebê Rena, e sai com uma sensação muito positiva por causa disso. Então, tenho a impressão de que isso tudo vem, essa nossa diferenciação assim de séries Netflix para Bebê Rena e do porquê ela é tão diferente assim. Por isso que eu comparo tanto com Black Mirror, porque eu acho que Black Mirror é uma ponta diferente da Netflix, que faz muito sucesso, tanto sucesso quanto séries tradicionais que eles produzem com essa cara mais plástica lá que a gente reclama tanto. Então eu acho que eu associo por causa disso, sabe? Os temas que são tratados... Já foi mais, né, amigo? Tudo bem, hoje já tá bem mais classificado, assim. Mas... tudo bem que hoje em dia a Black Mirror é uma série bem... até repetitiva, né? Em temas, nas suas tractanas lá de tecnologias, tudo que eles... aquela proposta meio redundante, assim, de nós estamos perdidos por causa da inteligência artificial. Tá, entendi. Então, ao mesmo tempo que eles
eu acho assim, eu até comentei sobre elevar a enésima potência toda essa questão do true crime. Eles conseguem fazer aqui com um tema que não estava tão bem trabalhado dentro da indústria. Eu acho que, por mais que existem pontas soltas, eu acho que quem fez bem isso foi Swarm, lá o Donald Glover produziu a Swarm, que é aquela série que a gente ainda não falou aqui, mas eu ainda vou insistir até os meninos assistirem. E eu tô indicando para todo mundo que gostou de Bebê Rena assistir Swarm, que é Enxame, né, em português, que é uma série sobre uma menina que fica fascinada, ela é fascinada com uma persona que é tipo a Beyoncé, assim, uma artista que é empoderada e tudo mais, e aí ela faz de tudo, e ela é fascinada na figura dessa pessoa, e ela segue ela em todos os lugares, ela comete crimes para poder estar perto dessa pessoa que ela tanto idolatra. E é o que, de certa forma, em grande medida, a Marta faz, só que na vida real, né? Então foge um pouco dessa área da ficção e a gente consegue enxergar o que é possível, quais são os limites que uma pessoa fascinada por atenção, fascinada por stalkear alguém, chega, né? Cruza, no caso, os limites que essa pessoa está disposta a passar. E é legal como eles vão trabalhando os personagens em prol da Marta, né? Porque no começo da série, a Marta, ela é a vilã da série. A gente começa odiando ela. E aos poucos a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo o que cada personagem passa em relação a ela. Então, apesar dela ser a nossa vilã no começo, ela tem um arco de evolução, ela tem uma... eu não acho que ela tem necessariamente um final muito legal, porque o último episódio eu não gosto muito de como resolvem toda a situação dela, mas eu acho que a forma com que os personagens que estão envolvidos com ela evoluem e são trabalhados é extremamente cativante. Tanto que o Luiz acabou de falar da namorada do nosso personagem, o Donnie, né? O personagem principal tem uma namorada trans que chama Terry, e ela é trabalhada tanto no quesito namorada, que é o par romântico, quanto no quesito trans. Então, eles não deixam de trabalhar, porque tem muita série da Netflix que coloca o tema como se já fosse dado. É uma coisa tipo assim, pediram pra gente colocar e a gente vai colocar aqui esse tema e foda-se, sabe? A gente vai só deixar falar que ela é trans e a gente vai cumprir a tabelinha da diversidade pra geração diversidade. Z assistir a minha série. Exato, só que aqui não tem esse propósito. O propósito é discutir e debater quais são os impactos de namorar uma pessoa trans, qual é o impacto de receber afeto de uma pessoa que tem inseguranças com relação a você ser trans e a sua autoestima com relação àquela situação, né, o preconceito que você sofre. E não é também uma coisa meio cartilha, né? De novo, eles tomam muito cuidado para tudo ter muito... Tanto uma parte afetiva do Donnie muito grande, quanto uma parte repulsiva do Donnie e também da Marta, né? Que é o par de repulsão desse caráter dele transfóbico que ele tem dentro dele. Que a Marta faz parte também do Donnie. Então, assim, os personagens evoluem muito em relação à Marta. Existem alguns momentos na série que o silêncio da Marta é ensurdecedor, e que se você não tiver a reação, se você não tiver sabe, o primeiro input, se você não tiver uma mensagem da Marta, você não consegue agir. Então os personagens, eles evoluem e eles partem dessa premissa de que eles precisam estar em contato com a Marta para se desenvolver dentro da trama. E é muito legal ver que ela passa de antagonista para motor da série. Se você não tem ela... Tem um episódio específico que não tem ela e é desolador, assim. Você fala assim, cara, então, no fim das contas, quando não tem a Marta, tem alguma coisa muito pior, que é o episódio o quarto episódio. Então, quando não tem ela, a gente tem uma situação que é Volta, pelo amor de Deus, eu quero lidar com a Stalker. Eu prefiro. Exato, é bizarro. Então, eu gosto muito dessa evolução. Acho que todos os personagens são muito bem trabalhados. A gente tem um trabalho interessantíssimo até, assim, dos pais do Donnie, sabe? Que era uma coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer. Eles o pai do Donnie é maravilhoso. É incrível. Então, eles conseguem buscar uma relevância, né? E muito obrigado por esse roteiro ter sido
essa história ter sido escrita pelo Richard Gedd, porque ele precisava expor isso de alguma forma, né? Como se ele é um exorcismo da vida dele, né? Dele mesmo com relação aos sofrimentos que ele teve. É muito triste saber que isso foi real. E esse é o problema. Você, no fim das contas, você está assistindo tudo aquilo como um desenvolvimento de trama. É muito interessante, só que bate aquele peso, um peso na consciência de que você está numa janela indiscreta, de que você não poderia estar vendo aquilo, que aquilo ali foi uma história real e por isso tão pesada. Essa série ela te dá uma sensação mista de prazer em assistir, em consumir, em entender o que aqueles personagens estão passando e vergonha de estar num mundo em que isso acontece. Aquela série, aquele tipo de série que vai te dando umas sensações estranhas e você não sabe se você chora, se você ri, porque ela é engraçada às vezes. Ela te faz rir em momentos que você não era pra rir. Good luck with the transsexual. Sabe? É muito doido. Saí muito feliz de Bebê Rena. Eu gosto muito. Feliz eu não saí, feliz não. é forte, né? Feliz de ter visto isso, assim, né? De ter visto que dá pra sair um produto bom da Netflix sem ser extremamente clichê, sem ser plástico. E é como se eu tivesse, literalmente como se eu tivesse assistindo um episódio bom de Black Mirror. E eu fico tão feliz quando eu assisto um episódio bom de Black Mirror. Cara, é isso. Também lembrei muito de Black Mirror. E, cara, você falando dessa questão da evolução dos personagens, eu concordo 100%, mas o que eu mais gosto aqui na série é de como eles vão, não só escalonando, né, os temas que eles vão falando, mas como eles vão linkando um personagem no outro. É isso, é a questão da Marta começar como uma personagem que a gente tá odiando e vai dando até uma angústia, assim, de, cara, por que você... né, só tenta sair disso, tenta não dar mais conversa, não sei, faz alguma coisa, não deixa isso acontecer na sua vida. E aí você vai entendendo que, beleza, ele não é uma vítima. Ele também tem as questões dele ali e você vai entendendo por que ele tem as questões dele. E que isso vai afetar lá na namorada dele. Então, assim, é uma rede, assim, de traumas que vão acontecendo com os personagens que vão afetando outras pessoas com quem eles vão conhecendo. E é meio que a série, né, sem dar muito spoiler, mas no fim das contas a série, pra mim, ela tenta passar essa mensagem, assim, que, cara, os traumas que você passou, ou situações de abuso, ou o que quer que seja, o stalker, ou por mais leve que seja, isso vai afetar em todas as relações que você tiver. E é isso que vai acontecer na série, e sem ficar muito novelão também. Porque sempre tem essa questão, né? Quando você vai ligando muito os personagens um com o outro, fica um negócio meio novelão. E aqui eu acho que eles conseguem não fazer isso. Eles conseguem lidar com os assuntos que eles querem lidar e linkando, beleza, ele não vai ser uma vítima, você vai entender por que ele não é uma vítima. Olha o que ele fez lá atrás que tá afetando o namoro dele agora, e aí ele tá voltando pra isso que ele passou. Então, cara, eles... E eu senti uma coisinha, eu acho que até comentei com vocês no grupo, quando chega ali pro episódio... Quando chega ali pelo episódio 4, 5, me lembrou muito 13 Reasons Why. Eu falei, cara, eles não vão por esse caminho não, né? Não, eles não vão fazer isso não é possível. Eu lembrei muito, fiquei uns 2 episódios pensando em 13 Reasons Why, assim. Já passou faz tempo, né? Então eu acho que dá pra dar spoiler e eu não sei. Uai, morta, ela se mata, né? E o problemão da série... Ela passa um manual, né, de como se matar. Tipo assim, nossa, quando eu assisti, cara, eu fiquei mal. E eu já era... Eu não tinha 12 anos, eu já tinha meus, sei lá, 20 e poucos. Eu fiquei tão mal quando eu assisti aquela série. Porque o problema da 13 Reasons Why é que ela meio que dá... Ela é tão pesada, assim, em termos de high school e tal, que ela meio que dá essa ideia de que foi um alívio pra menina se matar, sabe? Tanto é que, assim, eles mostravam a cena lá da banheira, como é que ela se cortou e tal, dizendo que aquilo era pra deixar você aterrorizado com a dor e tal, não sei o quê, mas aí depois a resposta foi tão feia que hoje a série tá disponível, mas a cena não tá mais, eles cortaram do episódio, sabe? Porque, assim, era horrível a sensação que dava quando aquilo lá terminou, sabe? Eu fiquei uma semana mal com aquela série. Poderia ir muito pra esse rumo, né? Poderia ir pra um rumo mais de
não sei, de suicídio eventualmente, de uma perda total da esperança e tal, mas aí acaba que eles emendam num outro processo. Eu não falo nem a questão do suicídio, mas a maneira como eles começam a abordar, né, a questão do abuso sexual e o que o Donnie vai fazendo na vida dele depois que ele começa a passar por isso, me lembrou muito, assim, o caminho de 13 Reasons Why, só que eles dão a volta, assim. Eu fiquei com esse pé atrás, assim, uns metade de um episódio ali, mas depois eles dão a volta e você entende que eles não vão por esse caminho, que eles têm um cuidado pra trabalhar com esses assuntos. Pois Eles têm muito cuidado também em não atrelar a sexualidade dele necessariamente com o abuso, né? Então eles mais ou menos também, né? Não, assim, aí eu já discordo. eu acho que eles usam o tom pra querer dizer assim, a repressão interna que ele faz à própria sexualidade faz com que ele duvide de si. Ele não sabe identificar qual é o prazer sexual dele, qual é a orientação sexual dele, ele ainda é incapaz de definir e ele acha que isso tem a ver com o que aconteceu na vida dele. Então a série navega, eles usam uma corda bamba assim, bem fininha, né? Lá no alto pra lidar com isso. E foi exatamente essa questão que me fez lembrar de 13 Reasons Why. Ah, é? Porque eu senti que eles conseguem mostrar que ele tinha um apego pelo cara, pela relação de poder que eles tinham, né? Então, aquela relação que eles têm do professor, né? Do orientador, do orientando, aquela coisa meio assim, tipo, eu consigo te levar para lugares que você nunca imaginava, né? Você vai conseguir o emprego dos sonhos, vou te colocar entre as salas de roteiristas mais bombadas de Hollywood e tudo mais. Ele tem um fascínio por isso, e aí dentro desse processo ele começa a se descobrir, só que ao mesmo tempo faz parte de um abuso. Então ele tem aquilo dentro dele, ele já tinha aquilo dentro dele, só que é confuso para ele entender se aquilo é um prazer ou se aquilo é só parte de alguma coisa negativa que veio como uma violência, né, como uma violação. Então, ele sente prazer porque ele trabalha com a noção de que ele é bissexual, ele namora uma personagem trans e tem uma relação meio confusa com relação a isso, ele já fez dates com outros caras e ele tá tentando se entender, mas não necessariamente conflitando com o abuso. Eu acho que tem algumas cenas que eles conseguem fazer a ponte, assim, sabe? Mas realmente é tudo muito na zona cinzenta, assim. Eles não se aprofundam nesse tema. Até porque eles começam a contar, né, esse lado dele depois que ele passa pelo abuso, depois do episódio do abuso. Por isso que eu acho que é mais problemática essa questão na série. E eu acho que eles conseguem resolver bem depois, também, né? Mas Lucas, ele verbaliza bastante esse negócio de... Tem um momento que ele realmente fala uma coisa do tipo, isso aqui me bagunçou. E aí ele fala, por exemplo, que quando ele tá lá no 5º episódio, alguma coisa assim, o próprio evento da Marta também bagunça a interpretação dele sobre sexualidade. Então eu acho que a questão é assim, a gente separar o que ele tá entendendo como orientação sexual, porque ele mesmo não sabe definir, do que ele tá entendendo como ter relações sexuais, que são coisas diferentes. Então, assim, como o abuso prejudicou... Eu acho que o Gusta tava indo mais nessa linha. Como o abuso prejudicou a relação dele com o sexo. Mas não necessariamente que a série vai vincular a orientação sexual ou a dificuldade dele de processar qual é a orientação sexual com o abuso em si. Só que eu acho que é complicado porque é uma zona muito cinzenta, justamente porque pra tem uma mim, a hora série que quase ele faz verbaliza e ele diz assim, que isso me transformou. Ele fala sobre o abuso transformar ele em termos de gostos, de orientação sexual. Então é por isso que... será? É complexo. É foda, mas é isso assim, que é legal. sabe? Por isso que eu acho legal, porque eles É legal, mas você não acha que tema... caminha pra um rumo que pode ser muito complicado? Porque, assim, que é uma espécie de reforço da ideia da homossexualidade advinda de um trauma, como se ela não fosse natural, como se ela fosse forçada por um trauma, por um abuso, alguma coisa assim. Então, assim, eu não sei se ele queria ir por essa linha, mas é uma coisa meio... Como se ele estivesse se justificando, né? Tipo assim, eu sou bi, eu sou gay porque eu fui abusado. Tipo então, isso, né? Basicamente. Tipo assim, passa um pouco esse feeling, assim. Eu não acho nem que foi intencional, que ele tá querendo afirmar uma coisa do tipo, mas eu acho que ele passeia por um terreno muito complicado ali com essa questão. Mas ele fala muito também sobre
como ele deixa de abordar essas coisas com relação à orientação sexual dele na medida que ele encontra espaço pra falar sobre os traumas dele. Então, nesse quesito, ele tá falando sobre como o problema maior ali é a heteronormatividade, não necessariamente o abuso, ou a homossexualidade, ou a bissexualidade. Porque ele não consegue processar aquilo porque ele se cerca de pessoas que jamais entenderiam o que ele passou, que jamais seriam um ombro amigo, jamais seriam compreensivas se ele resolvesse expressar o que ele passou. Então aí, isso é muito legal na série, essa questão nesse aspecto da área cinzenta, de você entender que o problema principal ali é a heteronormatividade, como esse grau de heteronormatividade vai atrapalhar ele de falar sobre um trauma enorme na vida dele, porque ele falar sobre esse trauma na vida dele vai fazer ele menos homem, aos olhos do pai, aos olhos dos amigos, aos olhos da ex-sogra dele, as pessoas importantes da vida dele, né? E nesse sentido, a Marta também é essa voz, porque quando a Marta descobre, são as coisas que ela fala pra ele. Então ela vira a inner voice dele, né? Ela vira essa espécie de voz da consciência dele, a consciência malvada, o diabinho no ombro dele, né? Então é muita coisa pra processar. Isso é muito legal, é o que eu falei lá no minha primeira fala. Como são muitas camadas dentro de um tópico muito complexo e como ele consegue abordar isso via de regra, de forma muito equilibrada, assim. Esse assunto eu já não sei, mas de modo geral, eu acho que ele consegue tratar de forma muito equilibrada, sabe? Você não tem resposta certa sobre aquilo. Isso é o que a série faz de melhor, é isso. Ele te deixa no gancho, ele te deixa pendurado com relação a todos os sentimentos que o Donnie tem. Todos. Você consegue ver que ele tá expulsando tudo aquilo de dentro dele, ele tá te contando a história da vida dele, mas ele não tem uma resolução, ele não tem uma redenção. Tanto é que a gente até falou que o Luiz comentou, se eu não me engano, que a série ela é cíclica, né? Ela começa do jeito que... Ela termina do jeito que ela começou e ela não dá muito um arco pra ele de, sabe, alívio. Ela dá muito mais uma sensação de que eu expus, eu falei, eu desabafei, do que eu resolvi. Ele coloca muito mais na mesa como ele processou tudo isso, como foi passar por essa situação, do que como eu estou bem por causa disso, que era o que a gente queria. Melhorou, mas eu estou na merda. Eu acho que essa é a ideia. Melhorou, mas eu ainda tô na merda, então... Se eu não me engano, quem uma coisa foi a meio... Moscov. Ela falou que dá a impressão, no final, quando você sai da série, dá a impressão de que ele vai... O Richard Gedd vai precisar de mais uns 3 materiais pra conseguir resolver essa situação. Tipo assim, vai precisar escrever... vai precisar de um podcast, vai precisar escrever um livro, vai precisar Adolescente fazer a série Rena, na Prime Video, jovem trabalhador Rena, depois idoso Rena. vai fazer um filme. Idoso Rena. É a sensação de que aquele sofrimento pra ele não tem fim. Bizarro. Foda, cara. Mas é um pouco assim, né? E aí, nesse quesito, ela ser cíclica e ela eventualmente voltar ao incel perdedor. Só que aí você já entendeu as camadas que construíram aquela pessoa ali, né? Ele continua... E o foda é assim, ele continua precisando de afirmação, ele continua precisando de carinho, ele sente falta de carinho e afirmação. Na série começa e você vai vendo assim, beleza, ele tá aceitando isso aí, não é porque ele é um perdedor, ele tá aceitando isso aí porque ele é artista. Artista precisa de aplauso. Qualquer pessoa que aplauda um artista, ainda mais um artista fracassado... Rápido, faz um elogio. Ele é artista. Ele é artista, ele precisa ser elogiado o tempo inteiro. Aí depois você vai entendendo que não é bem assim, mas eu acho que o fim das contas, o que ele ouve no telefone dele quando ele tá indo pro bar, também um reforço da... Eu me senti especial com isso, eu não superei isso. O que eu fiz com ela, eu vou acabar fazendo de novo. Eu continuo dependente disso, porque mesmo que as coisas tenham melhorado, as coisas não estão 100%. Eu continuei passando pelo que eu passei, eu continuo quebrado, eu continuo hiperfocado, eu continuo obstinado em lidar com uma coisa que já passou na minha vida. O problema com a mulher já foi resolvido e ele continua com aquele hiperfoco. Mas eu também preciso desse carinho, dessa aprovação. E ainda é aquela coisa, ele vai para essas palavras de afirmação, de carinho, ele vai para pros áudios que ele tá ouvindo no telefone dele, justamente porque ele percebeu que ele faria de novo. Quando ele vai enfrentar os demônios dele, ele é tentado de novo, ele é tentado pela possibilidade de fama, pela possibilidade de sucesso como comediante, ou como escritor, ou como qualquer outra coisa, de novo, mesmo tendo passado por tudo que ele passou. Então, assim, ele vai
ter muito problema pra lidar com isso ainda. E por isso é bem agridoce, né? Porque melhorou, mas ainda tá foda. Ainda você não sai 100% dessa série. É que pra mim fica a sensação assim de, ele conseguiu pôr pra fora, ele conseguiu desabafar e aceitar tudo que ele passou, porque parece que ele não tava aceitando, né? Ele tava nessa busca de tentar se entender o que aconteceu e não sabia com quem conversar. E até tem aquela questão, né, de por que ele não denunciou a Marta antes, né? Tudo, ele começa a contar tudo pra gente, porque o policial fala, cara, por que você não veio denunciar antes, né? Cadê as provas? E aí a gente vai entendendo, né, como que ele vai lidando com esses abusos. E pra mim a série termina muito com essa sensação de, olha, consegui pôr pra fora, consegui desabafar, dei um passo pra frente, aceitei tudo que aconteceu na minha vida, mas não significa que tá nada resolvido. Continuo com todos os problemas. Estou aqui num dentro de processo, né? Tipo assim, estou num processo. Exatamente. Vamos ver como é que eu vou lidar com ele. Ele continua tendo as mesmas questões. Ele só aceitou que aquilo existe na vida dele agora. Tem nada pior do que essa expectativa do julgamento de alguém com relação a... isso tá sendo dito tarde demais. Tipo assim, você chega pra falar o que você sente, aí a pessoa, nossa, mas você passou o tempo todo convivendo com isso, eu sempre fui assim, a gente, né, tipo assim, a Marta sempre fez isso, a polícia fala, nossa, mas ela tá aí, você atendeu ela no bar, quantas vezes seus amigos viam ela ali convivendo com você sorria com ela era sua amiga, né, no fim das contas, ela não era uma stalker, aquela stalker clássica, assim, né, de que você só vê a sombra lá no fundo do beco, sabe? Aquela coisa meio Gotham City. Não é esse tipo de stalker. É um stalker muito mais dentro da... Por isso que a série é extremamente psicológica e cheia de camadas, porque ela tá muito... tá dentro da trama e tá dentro das expectativas que ele tem com relação às pessoas. O quarto episódio, a cena de abuso, a construção da cena de abuso é muito forte, é muito poderosa e é muito marcante ela estar no meio da série, né? Ela divide a parte 1 e a parte 2 da ela temporada. vira a sua percepção sobre o protagonista. Exato. A sua percepção sobre ele muda, dá um 180 depois daquilo, sabe? Na minha opinião, é o episódio mais bem fotografado, é o episódio que tem que foi feito pelo Gaspar Noé. Belo. Ele tem essa questão de você encontrar o belo na fotografia dentro da tragédia, né? Você tem que parar de falar isso, amigo. Toda vez eu penso no belo da Graciane. Você fala, beleza, fala alguma coisa assim. O time não poderia ser melhor. O Belo tá lá no show lá do Soueto, lá no Allianz Parque, tá lá corneado, Coitado, tá Por que você teme o Belo? Todo apoio ao Belo. E eu acho que tem essa questão de você usar a estrutura do audiovisual, né, a semiótica, a seu favor, porque você consegue construir uma... E também tem essa coisa dos psicotrópicos, né, na série, tem as drogas lá que ele usa e tudo mais, e aí tem essa ajuda. Toda vez que põe droga dentro de alguma coisa, dá pra você viajar na fotografia, porque já não é mais a realidade, né? E não é um flashback, é tipo uma viagem de ácido, um negócio de MD e tal. Então a galera consegue explorar muito fotografia, e esse episódio é lindo. Eu achei lindo o episódio, assim, visualmente. E tem uma cena que ele deita assim no sofá e tem uma luz, como se fosse uma luz do sol caindo em cima dele, e a câmera gira pra pegar ele virando o pescoço assim no sofá. Então, assim, contraste extremo à situação que tá acontecendo, porque ele tá vivendo uma situação praticamente de cativeiro, uma situação a mesma situação, né, que ele tá se sentindo, entre aspas, assim, ele se sente na mesma situação com a Marta, porque é como se a Marta estivesse sufocando ele, abusando dele. E aí vai criando esse paralelo de horror, de uma sensação de prisão e de necessidade para ele, porque para ele chegar no sucesso, para ele estar na sala de roteiristas lá, que ele sempre quis estar, para ele ter o sucesso que ele sempre quis ter, ele precisava passar por aquele sofrimento, por aquele abuso, né? Isso, assim, é a interpretação dele, ele não precisa, tá, gente? Eu não estou falando isso. E aí, quando ele vai se relacionar com a Marta, essa relação de stalker e essa relação de prisão que ele está se sentindo é um motor para ele se sentir
perto daquela outra situação que ele viveu de trauma. que ele E tá queria tudo explicadinho dentro avisar. do penúltimo episódio, né? Dentro do momento peça dele. Porque, lembrando, essa série é baseada numa peça. O Richard Guedes escreveu a peça verborrágico, primeiro. inclusive. E aí você tem um momento verborrágico, peça mesmo, literalmente peça. Você tá num palco sentado declarando um monólogo. E isso tá tudo bem explicadinho ali nesse contexto, né? Ele tá explicando pra você qual que é, no derramamento dele, ele tá explicando que é o ódio a si mesmo, né? E que ele traz a Martha pra vida dele porque ele acha que ele só vai se dar bem se ele se fuder. Tipo assim, é um paradoxo de ele se odeia tanto que ele acha que ele merece as merdas que acontecem na vida dele. Uma stalker profissional tem que ser pra mim mesmo. Eu abuso aqui com o cara porque eu quis ser famoso, dei um passo maior que a perna, eu mereço. E aí como isso vai dominando o comportamento E dele. tem a sensação também que, além disso, né, que isso é verbalizado por ele, né, ele tem uma questão de, essas coisas, essas pessoas são quem estão me dando atenção, sabe? Não tem se isso não estiver acontecendo na minha vida não é nada. E ele se sente importante, de certa forma, quando esse tipo de coisa começa a acontecer na vida dele, por isso que ele não consegue se desgarrar disso. Cara, e isso deixa ainda mais pesado tudo que acontece. Inclusive, no episódio que ele desabafa, né, e começa a lidar com tudo isso, e pôr pra fora, né, e a gente acha que ele tá resolvendo o problema. Hora nenhuma ele vai em podcast, ele vai na televisão, ele vai no jornal, ele vai na peça. Hora nenhuma ele fala o nome do abusador dele. Que era um cara grande, roteirista e tudo mais. E aí eu já passou... Quando eu vi que ele já não tinha falado o nome dele denunciado, hora nenhuma, eu falei, cara, ele vai voltar ainda. Ele vai porque é uma voltar coisa meio então meio que também, ele né? já Uma tem coisa esse gatilho Harvey com ele, né? Weinstein, né? É a crítica ao showbiz também. É como as pessoas dentro do showbiz, elas exploram isso dos novatos, né? Ele também tá botando isso no pacote de assuntos que ele quer explorar, de como o showbiz é cruel, porque ele brinca com sonhos dos outros, né? É o brilhar do olho da fama e da fortuna e do reconhecimento pra quem dorme no quarto da ex-sogra. Cara, é o cúmulo, é o cúmulo do perdedor do ponto de vista de uma classe média, sonhado que se permite aspirar a coisas melhores e tal, comparado com um showbiz, e é um cara influente, bonitão, falando, você tem talento, isso você vai longe, fulaninho adorou isso aqui, sabe? É muito, muito claro. E eu sei que é feio a gente falar isso de uma história real, mas assim... Também tem uma inspiração, especialmente estética, na Anne Wilkes do Misery, né? Assim, Tudo! Ainda bem que você trouxe essa referência, eu tava esperando. Do Misery, Louca Obsessão, eu não sei. Exatamente essa. O Richard Guest falou que ele mudou completamente muito. a personagem com relação à mulher que realmente stalkeou ele. Falou que ela mudou muito. Eu não sei sobre as características físicas, o pessoal não sabe se a stalker dele era realmente gorda, como ela é aqui. Mas não sei se isso foi adicionado, não sei nem se foi de bom tom ou de mau tom, uma coisa neutra a esse respeito. Mas se ele mudou as características físicas e ele escolheu assim, ele quis muito dar um aceninho lá a Anne Wilkes do Misery, porque tem muito esse perfil dessa coisa... É o mesmo contexto, né? É o mesmo contexto. Pra quem não viu Misery, é um escritor... que tem um acidente no meio da neve, ele machuca feio as pernas e ele é resgatado por uma ex-enfermeira que, na verdade, faz ele de refém. Ela mantém ele cativo e aí, porque ela é fãzaça dos livros dele sobre a personagem Misery, que é um novelão, e aí ele tá tão cansado de escrever aquela merda que aí no último livro que ele escreveu, no último livro que ele publicou, ele mata a Misery. E essa enfermeira não leu isso ainda. E ela é a maior fã do mundo, da face da terra de Misery, e ele tá preocupado porque quando ela descobrir que ele matou a Misery, ele não sabe como é que ela vai reagir. E ela é assim, do mesmo jeito, a emoção volátil, ela tá alegre, depois ela tá chorosa, depois ela está extremamente violenta. As similaridades são muitas, assim, e de novo, como que eu vou falar que é uma adaptação, que é inspirado, sendo que a história do Richard Guest é real, né? Mas em termos estéticos, em termos de como essa personagem foi construída, é muito parecido mesmo, assim. E eu acho que foi pra evocar isso mesmo. O trabalho vencedor de Oscar da Kathy Bates não é como se fosse um filme de nicho escondido aí sobre stalkers psicopatas, né? Mas enfim.
agora é com vocês. Gostaram de Bebê Rena? O que vocês acharam da série? Já assistiram? Estão a fim de assistir? Ficaram mais animados agora depois do nosso episódio? Vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, e agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá porque todos os episódios já estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.